Estamos a cerca de 6,5 km de Jabal Lawz, na Arábia Saudita, a antiga terra de Midian. Jabal Lawz pode ser o verdadeiro Monte Si. Uma evidência circunstancial que corrobora essa hipótese é este cemitério atualmente em escavação por arqueólogos japoneses, que pode ser o local onde cerca de 3.000 israelitas foram sepultados após adorarem o bezerro de ouro. Eles foram mortos ali. Disseram-nos para não olhar. Mas durante décadas, uma montanha na Arábia Saudita permaneceu isolada por guardas armados, arame farpado e silêncio, descartada como zona militar e apagada da curiosidade científica. A verdadeira localização do Monte Si não é no Egito, mas na Arábia Saudita. Então, o que estavam protegendo? Em 2025, esse silêncio finalmente foi quebrado, quando um único drone foi autorizado a sobrevoá-la, equipado com tecnologia capaz de enxergar através da rocha sólida. O que ele detectou sob a superfície deixou os pesquisadores perplexos. Câmaras perfeitamente retangulares, grades geométricas, salas subterrâneas dispostas com uma precisão que nenhum processo natural poderia criar. Seria isso uma coincidência? Ainda mais perturbadora é a localização. Ela coincide com descrições antigas da montanha onde Moisés compareceu perante Deus, onde os 10 mandamentos foram dados, o berço da própria civilização ocidental. Durante séculos, acreditou-se que o Monte Si, o lugar onde Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, se esses dados forem reais, isso não é apenas arqueologia. É uma prova potencial de que o êxodo realmente aconteceu. E esta é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse: a montanha errada. Deixe-me contar-lhe sobre o maior equívoco da história religiosa. Por mais de 1.500 anos, milhões de peregrinos viajaram até uma montanha no Egito chamada Jebel Musa. Há um famoso mosteiro em sua base, o de Santa Catarina, construído no século VI pelo imperador bizantino Justiniano. Turistas sobem esses degraus antigos todos os dias, acreditando que estão caminhando onde Moisés caminhou. As igrejas ensinam isso. Os livros didáticos confirmam. A localização tornou-se tão estabelecida que questioná-la parece quase uma heresia. Mas eis o problema sobre o qual ninguém quer falar: as evidências não batem. Nem de perto. A Bíblia descreve o Monte Si como um lugar de fogo e fumaça. A sarça ardente da Bíblia, onde Deus fala com Moisés. Embora o fogo esteja apagado e a sarça talvez não fale com ninguém. Hoje em dia, sua própria existência parece milagrosa. Quando Deus desceu sobre ela, a montanha ardeu. A terra tremeu violentamente. A fumaça subiu como a de uma fornalha. O pico inteiro foi engolfado pelo que só pode ser descrito como fúria vulcânica. Agora observe o Monte Musa. É granito sólido, estável, geologicamente inerte. Geólogos examinaram cada centímetro dele. Não há evidências de atividade vulcânica, nenhuma rocha queimada, nenhum dano térmico, nada que possa explicar os eventos cataclísmicos descritos no Êxodo. Há também o problema geográfico. De acordo com o relato bíblico, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e viajaram por uma região chamada Midian antes de chegarem ao Monte de Deus. Eis o detalhe sobre Midian que os estudiosos sabem há séculos, mas convenientemente ignoram. Midian não ficava no Egito. Ficava a leste do Golfo de Aqaba. Ficava no que hoje é o noroeste da Arábia Saudita. Os israelitas estavam se dirigindo para Midian, que fica na Arábia Saudita moderna. Portanto, Midian ficava na Arábia Saudita, não na Península Arábica. A rota descrita no Êxodo leva diretamente para longe da Península do Sinai e em direção ao deserto da Arábia. Então, como acabamos na montanha errada por 1.500 anos, a resposta é política, poder e um mosteiro muito influente. No século IV, o cristianismo havia acabado de ser legalizado no Império Romano. A peregrinação tornou-se uma obsessão. Os fiéis queriam ver com os próprios olhos os lugares mencionados nas Escrituras. Queriam provas e a Igreja precisava fornecê-las. Então, quando um pequeno grupo de monges se estabeleceu sob uma montanha no Egito e afirmou que ali era o Sinai, ninguém os questionou. O imperador Justiniano construiu um mosteiro-fortaleza para oficializar a situação.
O local acumulou riqueza, influência e proteção política. Contestar essa afirmação significava desafiar 15 séculos de tradição, milhões de peregrinos devotos e uma das instituições cristãs mais antigas do mundo. Os estudiosos construíram suas teorias partindo do pressuposto de que Jabal Musa estava correto. Eles reescreveram a geografia, ignoraram as contradições, recusaram-se a procurar em qualquer outro lugar até que um drone sobrevoou a Arábia Saudita e encontrou o que deveria ter estado lá o tempo todo, a varredura proibida. No canto noroeste da Arábia Saudita, existe uma montanha chamada Jabal Alaus. Durante décadas, um pequeno grupo de pesquisadores argumentou que este era o verdadeiro Monte Si. A localização coincidia com a rota bíblica. A geografia era compatível. Tribos Bedouin locais a chamavam de Montanha de Moisés há gerações. Mas ninguém conseguia provar, porque a Arábia Saudita não permitia que ninguém a explorasse. A região foi classificada como restrita. Instalações militares pontilhavam a paisagem. Patrulhas armadas guardavam as vias de acesso. Arqueólogos que solicitavam permissões tinham seus pedidos negados. Equipes de filmagem eram barradas nos postos de controle. As únicas evidências que vazaram vieram de aventureiros que entraram ilegalmente e contrabandearam fotografias granuladas antes de serem presos ou expulsos. O mistério de Jabal Al permaneceu trancado atrás de arame farpado e muros de pedra burocráticos. Então, a tecnologia mudou tudo. Em 2025, uma equipe de pesquisa privada fez um acordo com autoridades sauditas. Sem tropas em solo, sem escavações, apenas um drone carregando equipamentos que organizações militares usavam para encontrar bunkers subterrâneos e depósitos de armas enterrados. Tratava-se de um sistema de radar de penetração no solo com matriz faseada, uma tecnologia tão poderosa que consegue mapear estruturas escondidas sob 30 metros de rocha sólida e criar imagens tridimensionais do que se encontra abaixo da superfície. A equipe programou uma trajetória de voo sobre Jabal al-Lawz, lançou o drone e aguardou o retorno dos dados. O que apareceu nas telas silenciou todo o laboratório. O radar detectou estruturas, não cavernas naturais, nem fissuras geológicas, mas estruturas artificiais. Câmaras retangulares dispostas em padrões quadriculados sob a superfície. Paredes que se encontravam em ângulos perfeitos de 90 graus. Corredores conectando salas em layouts que pareciam planejados, deliberados arquitetônicos. Não se encontram ângulos retos na natureza. A erosão cria curvas. Movimentos tectônicos criam o caos, mas as varreduras revelaram ordem, o tipo de ordem que só surge da construção humana ou de algo que transcende a explicação humana. As leituras de profundidade localizaram essas câmaras a aproximadamente 12 metros abaixo da superfície atual, soterradas por milênios de deslizamentos de terra, erosão e o lento acúmulo de areia do deserto seladas intactas à espera de serem descobertas. Mas o verdadeiro choque foi a escala. Não se tratava de um pequeno abrigo ou de um único cômodo. O radar detectou uma rede de câmaras que se estendia por mais de 90 metros. Se esse complexo fosse disposto na superfície, teria o tamanho de um campo de futebol. Grande o suficiente para abrigar milhares de pessoas. Grande o suficiente para corresponder à descrição bíblica de 600 mil homens, mulheres e crianças reunidos na base do Monte de Deus. A equipe realizou as varreduras 3 vezes. Verificaram se havia interferência. Recalibraram cada sensor. Os dados confirmaram algo imenso está enterrado sob aquela montanha. E está lá desde a época de Moisés. As provas estavam esculpidas em pedra. As câmaras subterrâneas eram apenas isso, começando. Assim que os dados do radar foram divulgados, os pesquisadores começaram a examinar relatos antigos de pessoas que conseguiram visitar Jabal al-Lawz antes das restrições. O que eles documentaram coincide com o relato bíblico com uma precisão perturbadora. Comecem pelo cume. A rocha no pico de Jabal al-Lawz é preta. Sim, estamos novamente no Monte Si, aqui no cume. E aqui está uma rocha enegrecida. Não está enegrecida pela erosão nem manchada por líquen ou depósitos minerais. Está preta como se a própria pedra tivesse sido submetida a calor intenso.
Todas as outras montanhas da cordilheira circundante são de granito de cor clara bege e cinza rocha típica do deserto. Mas este pico parece ter sido mergulhado numa fornalha. Geólogos que analisaram amostras encontraram evidências de metamorfismo térmico. A rocha foi alterada por temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Isso é mais quente do que lava fluindo. É o tipo de calor que se obtém de um incêndio catastrófico ou de um evento explosivo de proporções inimagináveis. O capítulo 19 de Êxodo descreve exatamente isso. A montanha ardeu. Subia fumaça como a fumaça de uma fornalha. A montanha inteira estremeceu violentamente. O cume enegrecido de Jabal al-Lawz corresponde perfeitamente a essa descrição. Agora, observe a base. Lá, os exploradores encontraram um enorme bloco de pedra dividido ao meio com uma fenda perfeita. A rachadura é lisa, quase cirúrgica. As duas metades estão separadas por um amplo canal. O solo ao redor apresenta fortes padrões de erosão hídrica, em uma das regiões mais secas da Terra. A Bíblia descreve Moisés golpeando uma rocha e jorrando água em quantidade suficiente para abastecer milhões de pessoas e todo o seu gado. O bloco de pedra dividido em Jabal al-Lawz corrobora essa história. Não há nenhuma fonte de água por perto atualmente. A erosão sugere um fluxo repentino e massivo, algo que aconteceu de forma dramática e depois parou. Perto da base da montanha, pesquisadores descobriram uma grande plataforma de pedra. Não se trata de uma formação natural. As pedras foram talhadas e empilhadas deliberadamente. As dimensões correspondem às descrições de altares usados no culto dos antigos israelitas. Ao redor da plataforma, encontraram ossos de animais queimados. Análises químicas dataram alguns deles como sendo do final da Idade do Bronze, o período exato em que o êxodo teria ocorrido. Êxodo 24 descreve Moisés construindo um altar na base da montanha e oferecendo sacrifícios. A plataforma de pedra em Jabal Al está localizada no lugar certo na época certa, com evidências da atividade exata que se espera. Mas talvez a descoberta mais controversa tenha sido a dos petróglifos. Esculpidas nas rochas próximas ao sítio arqueológico, encontram-se imagens de gado touros com chifres curvos. Em diversas gravuras, as imagens mostram pessoas curvando-se diante desses animais. Isso coincide com a história do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava na montanha recebendo os mandamentos, os israelitas ficaram impacientes. Derreteram suas joias de ouro e fizeram um ídolo para adorar. Moisés desceu, viu o que tinham feito e o destruiu. Mas a lembrança permaneceu. A arte rupestre em Jabal al-Lawz sugere que essa lembrança foi esculpida na pedra por pessoas que ali estavam. Depois há os marcos divisórios. Êxodo 19 adverte o povo para não tocar na montanha, senão morrerão. Moisés estabeleceu limites para mantê-los afastados. Em Jabal al-Lawz, longas fileiras de pedras circundam a base do pico. Não são muros. Não são currais. São fileiras de pedras que delimitam um perímetro. Uma linha que não deve ser cruzada. Todas as evidências na superfície apontam para este local. O cume queimado, a rocha fendida, o altar com oferendas queimadas, as pedras de demarcação, os petróglifos do bezerro de ouro. Tudo isso está em consonância com a narrativa bíblica. E agora o radar revelou o que se esconde por baixo, o silêncio dos céticos. Há um argumento que os céticos usam há décadas para rejeitar a história do Êxodo, onde estão as provas. Se milhões de pessoas acamparam no Monte Si por quase um ano, onde estão os artefatos? Onde estão as cerâmicas, as ferramentas, as fogueiras, os depósitos de lixo? A ausência de provas materiais, alegam eles, comprova que o Êxodo nunca aconteceu. Mas os arqueólogos especializados em culturas nômades contam uma história bem diferente. Os israelitas não construíam cidades. Eles viviam em tendas. Tendas não deixam fundações. Deixam apenas pequenos buracos para postes que se desgastam com o tempo. Os israelitas comiam maná e pão ázimo. Eles não produziam cerâmica em larga escala. Os poucos vasos de barro que carregavam teriam se quebrado e se espalhado por quilômetros de deserto.
Ao longo de 3.000 anos, esses fragmentos se misturariam com a cerâmica de inúmeros outros grupos nômades que passavam pelos mesmos corredores, tornando-se impossíveis de isolar e identificar. As fogueiras se deterioram, cinzas são levadas pelo vento, pedras se espalham. Após 3 milénios, até mesmo a descoloração do solo desaparece por completo. Em um ambiente desértico, a matéria orgânica se desvanece por inteiro. Dejetos humanos, restos de comida, tecidos, couro, tudo se decompõe e desaparece. A expectativa de encontrarmos evidências superficiais claras de um acampamento temporário de 3.000 anos atrás é cientificamente irrealista. Mas eis o que o radar revela: as evidências não estão desaparecidas, mas sim enterradas. As câmaras detectadas sob Jabal al-Law podem ter sido depósitos. Podem ter sido abrigos posteriormente cobertos por deslizamentos de terra e enchentes repentinas. O deserto da Arábia é implacável. Uma única tempestade pode soterrar estruturas em uma geração. Se os israelitas construíram algo permanente na base daquela montanha, se escavaram depósitos na rocha ou reforçaram cavernas naturais. Esses espaços já estariam subterrâneos, ocultos, selados, preservados pelo ar seco do deserto. O radar mostra câmaras retangulares dispostas em forma de grade. Isso não é geologia. Isso é arquitetura. É construção deliberada feita por mãos humanas. E a profundidade de 12 metros sugere que essas estruturas estiveram enterradas por milhares de anos, aguardando uma tecnologia avançada o suficiente para encontrá-las. Os céticos também apontam para os registros egípcios. Se o êxodo aconteceu, por que o Egito nunca o registrou? Esse argumento parece convincente até entendermos como funcionava a documentação egípcia. Os faraós registravam vitórias, celebravam conquistas, não documentavam derrotas humilhantes. Se um faraó perdesse sua força de trabalho, visse seu país destruído por pragas e seu exército afundar no mar, jamais imortalizaria esse fracasso em pedra. Temos evidências diretas de que os governantes egípcios apagavam a história constrangedora. Quando os governantes ricos foram expulsos, seus nomes foram fisicamente riscados dos monumentos. Quando Akhenaton tentou reformar a religião egípcia, faraós posteriores destruíram suas estátuas e removeram seu nome das paredes dos templos. Se o Egito estava disposto a apagar seus próprios reis, certamente apagaria uma história sobre um deus estrangeiro que os derrotou. O silêncio nos registros egípcios não é uma evidência contra o êxodo. É exatamente o que esperaríamos se o êxodo realmente tivesse acontecido. O que se esconde no cofre? Agora entramos em um território que alguns chamarão de especulação e outros de profecia, pois há pesquisadores que acreditam que essas câmaras enterradas podem conter algo mais significativo do que cerâmica e ferramentas. Eles acreditam que a Arca da Aliança pode estar selada sob aquela montanha. Acompanhe a lógica. A arca foi construída no Monte Si. Êxodo 25 descreve a construção em detalhes precisos. Um baú de madeira de acácia revestido com ouro puro. Dentro dele, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. A arca viajou com os israelitas durante séculos. Foi guardada no tabernáculo, depois colocada no Templo de Salomão em Jerusalém e, por fim, desapareceu. Quando os babilônios destruíram o templo em 586 a.C., a arca já havia desaparecido. Não há registro de sua captura nem menção de sua destruição. Ela simplesmente sumiu da história. Por 2.000 anos as pessoas a procuraram. Existem teorias que o situam na Etiópia, escondido em uma igreja. No Egito, enterrado em um túmulo secreto. Em Israel, selado sob o monte do templo. Mas e se ele nunca tivesse saído do lugar onde foi criado? Considere o seguinte cenário. O reino de Israel estava em colapso. O templo estava ameaçado. Os sacerdotes precisavam proteger o objeto mais sagrado de sua religião, a representação física da presença de Deus entre seu povo. Para onde o levariam? Não para o Egito. O Egito era o antigo inimigo. Não para uma cidade que cairia nas mãos dos invasores. Levariam-no para o único lugar que nenhum inimigo ousaria profanar, o Monte Si. O Monte Si era terra sagrada, era remoto. Era protegido por centenas de quilômetros de mata fechada.
Se os sacerdotes selassem a arca em uma câmara secreta sob aquela montanha, ela estaria segura. Permaneceria escondida até o momento certo. O radar detectou câmaras retangulares seladas escavadas na rocha. Se essas câmaras foram projetadas para proteger algo valioso, a arca não é impossível, uma possibilidade remota, uma possibilidade controversa, mas uma possibilidade que não pode ser descartada. Mesmo sem a arca, as implicações são impressionantes. Alguém investiu enorme tempo, trabalho e recursos para construir câmaras subterrâneas na base de uma montanha escaldante no meio do deserto da Arábia. A única explicação que se encaixa em todas as evidências é aquela escrita no Êxodo há milhares de anos. Esta é a montanha onde Moisés recebeu a lei. É aqui que o fogo desceu do céu. É aqui que a aliança entre Deus e a humanidade foi selada. A memória sagrada. Há algo que a maioria das pessoas ignora completamente e que muda tudo sobre como entendemos essa descoberta. A Bíblia sugere que o Monte Si já era sagrado antes mesmo de Moisés pisar nele. Pense nisso por um momento. Em Êxodo 3, quando Moisés se depara pela primeira vez com a sarça ardente, Deus lhe diz para tirar as sandálias, pois o chão sob seus pés é sagrado. Não que ele se tornaria sagrado após esse encontro. Não que Deus esteja santificando o local naquele instante. A terra já é sagrada. A santidade é anterior à chegada de Moisés. Esse único detalhe carrega implicações enormes. Moisés não se deparou com um pico desconhecido e aleatório no deserto. Ele foi atraído para um lugar que já possuía significado espiritual, uma montanha que já era reconhecida como solo sagrado. Mas sagrado para quem? É aqui que os midianitas entram na história. Lembre-se de que Moisés havia vivido entre os midianitas por 40 anos antes do incidente da sarça ardente. Ele havia se casado com uma midianita chamada Zapora. Seu pai Jetro era um sacerdote midianita. Moisés passou 4 décadas imerso na cultura midianita, cuidando de ovelhas em seu território, aprendendo seus costumes e, quase certamente, absorvendo suas tradições religiosas. Se os midianitas considerassem uma montanha específica sagrada, Moisés saberia disso. Ele teria compreendido seu significado, e quando Deus o chamou para aquela montanha, ele teria reconhecido exatamente para onde estava sendo convocado. Levantamentos arqueológicos da região ao redor de Jabal corroboram fortemente essa interpretação. Pesquisadores descobriram extensos assentamentos midianitas nos vales circundantes. Encontraram cerâmica midianita distinta decorada com padrões geométricos que data do final da Idade do Bronze. Descobriram locais de fundição de cobre onde os midianitas processavam minério de minas próximas. Mapearam evidências de redes comerciais organizadas que conectavam essa região ao Egito, ao Levante e ao mundo antigo em geral. Os midianitas não eram nômades primitivos vagando sem rumo pelo deserto. Eram um povo sofisticado com territórios estabelecidos, práticas religiosas e tradições culturais que remontavam a gerações. Conheciam cada pico em sua paisagem. Atribuíam significado aos picos incomuns. E Jabal Alau é profundamente incomum. Um cume enegrecido elevando-se acima de vizinhos de cor castanha e cinzenta exigiria uma explicação. Uma rocha fendida mostrando evidências de água em uma região árida inspiraria histórias. Os midianitas teriam desenvolvido tradições em torno dessas características muito antes da chegada de qualquer israelita. A montanha carregava uma memória sagrada para Moisés, e essa memória criou um fio condutor que liga o passado ao presente. Essa continuidade da memória sagrada é crucial para entendermos por que a localização real foi preservada enquanto a falsa foi inventada. O povo que vive perto de Jabal jamais esqueceu todas as leis da Arábia. Geração após geração, pais contavam aos filhos, mães, contavam às filhas, anciãos, contavam às crianças o monte de Moisés, o lugar de onde desceu o fogo, a terra onde Deus falou. Para eles isso não era teologia abstrata, era geografia local. Fazia parte da paisagem que viviam. Passavam por ali. Apontavam para aquilo. Mantinham a memória viva através de milhares de anos de tradição oral ininterrupta. Enquanto isso,
A 2.400 quilômetros de distância, no Egito, monges bizantinos faziam suposições. Não tinham nenhuma ligação com a tradição original. Eles não tinham acesso à memória viva. Eles tinham textos, lendas e motivações políticas, mas não tinham o fio condutor que os ligava aos eventos reais. Quando apontavam para Jabal Musa e o declaravam Monte Si, estavam construindo uma tradição do zero. Estavam inventando um local sagrado porque precisavam que um existisse, não porque soubessem onde ficava o verdadeiro. Os monges eram forasteiros impondo significado a uma paisagem que não compreendiam. As tribos Bedouin perto de Jabal Alau eram membros da tribo, preservando um significado transmitido por 100 gerações. Durante séculos, os acadêmicos ocidentais rejeitaram essas tradições Bedouin. Chamaram-nas de folclore. Chamaram-nas de superstição. Chamaram isso de ilusão de habitantes do deserto, sem instrução, que não poderiam saber mais do que acadêmicos com diplomas universitários. A arrogância era de tirar o fôlego. Esses acadêmicos confiavam mais em um mosteiro construído por forasteiros do que nas tradições orais mantidas pelas pessoas que viviam na região desde os acontecimentos. Privilegiaram a autoridade institucional em detrimento do conhecimento indígena. Eles presumiam que registros escritos criados 1.500 anos depois dos acontecimentos eram mais confiáveis do que memórias orais transmitidas continuamente desde o início. Mas agora, o radar está confirmando o que os habitantes locais sempre disseram. Os beduínos estavam certos. Os acadêmicos estavam errados. A montanha é real. As câmaras são reais. A memória sagrada, preservada por gerações de habitantes do deserto, descartada e ignorada pela academia ocidental durante séculos. Acontece que esse é o registro mais preciso que temos. Às vezes, as pessoas mais próximas da superfície sabem mais do que os especialistas em suas torres. Às vezes, a tradição oral carrega mais verdade do que o consenso acadêmico. E às vezes, depois de 3.000 anos, a memória finalmente encontra sua confirmação. Então é aqui que chegamos. Os dados estão disponíveis. Os padrões são inegáveis. E a montanha finalmente quebrou seu silêncio. Sob Jabal, acima de todas as leis, jaz algo deliberado, selado, preservado, e à espera, forçando-nos a confrontar uma questão muito mais perigosa do que o que está lá embaixo. É o que acontece se estivermos certos. Porque no momento em que essas câmaras são abertas, a história não ganha apenas uma nota de rodapé. Ela se fragmenta. Crenças mudam, mapas se alteram, e histórias, há muito descartadas como lendas, exigem ser reconsideradas como memória. O radar nos mostrou o contorno, não a resposta. E talvez isso seja intencional. Portanto, a verdadeira questão não é se devemos cavar. É se estamos preparados para o que a verdade poderá exigir de nós quando o fizermos.